Você pensa piratas e imediatamente imagina o Caribe, rum, papagaios, mas e se eu disser que alguns dos mais terríveis escritórios piratas estiveram por séculos na costa africana, que aqui vendiam pessoas, capturavam cidades inteiras, asseguravam seu butim com respeitados comerciantes europeus e emitiam recibos pelo resgate de cativos como se fosse um negócio normal? Quem eram essas pessoas que saíam ao mar a partir do deserto, porque eram temidas até por potências com frotas de canhões? E o que tem a ver monges guerreiros, sultões, banqueiros franceses, uma pequena baía perto de Madagascar e um gigante negro com o apelido de César que se tornou lenda sem um único filme de Hollywood? Os piratas africanos não são exótica nas margens da história. São uma cadeia desde os corsários berberes que arrastavam aldeias inteiras da Europa até a República Pirata na borda do Oceano Índico, onde capitães dividiam o butim com mais justiça do que funcionários nas capitais. Quer saber por que uma cidade europeia tinha medo de abrir suas janelas por causa de ataques da África? Por que uma base pirata prosperava vendendo bibliotecas? E como tudo isso está ligado ao fato de que a palavra seguro no mar adquiriu um significado completamente diferente? Fique conosco a seguir, vem um mapa de ataques, um herói inesperado e o momento em que tentaram comprar piratas por atacado. Vamos lá. Os corsários berberes, o pesadelo do Mediterrâneo que durou séculos. Imagine, você vive numa aldeia costeira em algum lugar da Itália ou Espanha. Uma noite você acorda com gritos. Pessoas com turbantes e sabres curvos desembarcaram na costa. Pela manhã, metade da aldeia já está acorrentada num navio navegando para a costa africana. E depois, um mercado de escravos em Argel, Tunis ou Trípoli. Isso não é o enredo de um filme, era a realidade para milhares de europeus do século XVI ao século XIX. Apenas das costas italianas, os piratas berberes levaram mais de 1 milhão de pessoas. Regiões costeiras inteiras da Itália e Espanha ficaram despovoadas devido aos constantes ataques. E sabe o que é mais surpreendente? Era um negócio legal. Os estados berberes Argel, Tunis, Trípoli emitiam licenças oficiais para o corso. Os corsários pagavam impostos, compartilhavam o butim com os governantes, mantinham contabilidade. Nas cidades portuárias havia bairros inteiros onde viviam cativos europeus aguardando resgate. Monges cavaleiros da Ordem dos Mercedários especificamente recolhiam dinheiro por toda a Europa para resgatar cristãos capturados. E em Argel e Tunis, havia escritórios especiais onde se podia segurar butim pirata. Consegue imaginar? Um agente de seguros de turbante emitindo uma apólice para a carga que ainda seria capturada. Mas quem eram esses piratas berberes? Contrariando a crença popular, a maioria deles não era árabe ou berbere. Muitos eram renegados europeus que se converteram ao Islã. Os mais famosos corsários do Mediterrâneo, os irmãos Barba Ruiva eram de origem grega. Murad Reis, que aterrorizava a costa atlântica, era o holandês Jan Janssum. E Yusuf Reis, que capturou centenas de navios, nasceu na Inglaterra como John Ward. Por que eles mudavam de fé e bandeira? Dinheiro, poder, liberdade das leis europeias. No norte da África, um marinheiro talentoso poderia se tornar almirante e pachá, mesmo que nascido em uma família pobre em algum lugar da Cornualha. Os corsários berberes não apenas saqueavam navios, eles mudavam a economia de regiões inteiras. Sabe por que a Sicília e o sul da Itália têm tantas torres de vigia ao longo da costa? Por causa dos constantes ataques piratas. Porque em algumas cidades mediterrâneas as casas eram construídas sem janelas no térreo, para que os piratas não pudessem entrar facilmente. A cidade de Alghero, na Sardenha, até ganhou o apelido de Pequena Barcelona, porque os moradores locais se mudaram para as montanhas e catalães povoaram a cidade esvaziada pelos ataques piratas. Agora vamos para o outro extremo da África, para o Cabo da Boa Esperança. No século XVII, esta era a principal rota marítima da Europa para a Índia e China. Imagine um pesado navio mercante carregado de especiarias, seda, porcelana, contornando o cabo. E então um leve navio pirata salta de uma baía. Quase não há chance de escapar. Este era o ponto perfeito para uma emboscada. Todos os navios tinham que passar, frequentemente danificados por tempestades com tripulações exaustas. Justamente aqui, numa baía perto do Cabo, no final do século XVII, estabeleceu-se um grupo de piratas liderado pelo capitão Avery.
Eles capturavam navios da Companhia das Índias Orientais e até ousaram atacar o navio almirante do grande Mogolo Imperador da Índia. O butim foi tão enorme que lendas foram contadas sobre ele. Diziam que Avery capturou uma princesa e casou-se com ela, que fundou um reino pirata em algum lugar do Oceano Índico. Na realidade, ele provavelmente morreu silenciosamente na Inglaterra, tendo gasto toda a sua fortuna. Mas seu exemplo inspirou muitos, incluindo os criadores da famosa República Pirata em Madagascar. A ilha de Sainte-Marie, na costa de Madagascar, um dos lugares mais incríveis na história da pirataria. No início do século XVIII, surgiu algo como uma comuna pirata. Marinheiros fugitivos, aventureiros, ex-escravos, todos encontraram refúgio aqui. Eles tinham suas próprias leis, seu próprio sistema de governo. O butim era dividido igualmente entre todos os membros da tripulação. O capitão era eleito por votação e podia ser removido a qualquer momento. Os feridos recebiam compensação, por exemplo, 600 peças de 8 por perder um braço, 500 por uma perna. Esta era a democracia real, 100 anos antes da Revolução Francesa. E aqui aparece uma das figuras mais misteriosas na história da pirataria africana, César Negro. Imagine um gigante negro com cerca de 2 metros de altura, com incrível força física e uma mente afiada. Segundo uma versão, ele era um príncipe de uma tribo da África Ocidental capturado por traficantes de escravos. Segundo outra, nasceu escravo em plantações. De qualquer forma, ele se tornou pirata e logo ganhou respeito mesmo entre os mais endurecidos ladrões do mar. César servia no navio do famoso pirata Barba Negra e comandava a equipe de abordagem. Dizem que ele podia levantar um barril de rum com uma mão e beber dele como de uma caneca. Quando Barba Negra foi morto, César conseguiu escapar e estabeleceu sua própria base pirata nos Florida Keys. Ele roubava galeões espanhóis que transportavam ouro do Novo Mundo e se tornou uma verdadeira lenda do Mar do Caribe. Mas, ao contrário de muitos outros piratas, César não era cruel, raramente matava prisioneiros e frequentemente liberava navios capturados, levando apenas carga valiosa. Agora vamos para a costa oriental da África, para a Somália. Sim, a pirataria somali moderna tem raízes históricas profundas. Mesmo no século XIX, marinheiros somalis atacavam navios mercantes que passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb. Mas o verdadeiro florescimento da pirataria somali veio no final do século XX e início do XXI. Após o colapso do governo central na Somália, em 1991, os pescadores costeiros ficaram sem proteção contra navios de pesca estrangeiros que pescavam ilegalmente em suas águas e despejavam resíduos tóxicos. O que você faz quando suas redes de pesca estão vazias e você não tem nada para alimentar sua família? Os somalis encontraram uma resposta. Começaram a cobrar um imposto de navios que passavam. No início eram pequenos barcos com vários homens armados, mas gradualmente as operações se tornaram mais complexas. Apareceram investidores que financiavam expedições piratas, negociadores que barganhavam por resgate, guarda costeira e inteligência. Até 2010, os piratas somalis haviam capturado centenas de navios e recebido resgates, totalizando mais de 200 milhões de dólares. Este era um verdadeiro negócio pirata do século XXI. Mas vamos voltar aos corsários berberes. Você sabia que eles foram a razão da primeira operação militar no exterior dos jovens Estados Unidos? Às costas de Trípoli, esta linha do hino do Corpo de Fuzileiros Navais dos Semercicorídeos nos lembra da Primeira Guerra, berbere de 1801 a 1805. Os navios americanos, não mais protegidos pela frota britânica após a independência, tornaram-se presa fácil para os piratas norte-africanos. O Pachá de Trípoli exigia tributo anual para passagem segura. O presidente Jefferson recusou-se a pagar e enviou navios de guerra. Foi um verdadeiro drama uma pequena frota americana contra piratas apoiados por séculos de experiência e o suporte do Império Otomano. Os americanos até organizaram uma marcha terrestre pelo deserto para atacar Trípoli, por terra com a ajuda de um pretendente local ao trono. Consegue imaginar? Um punhado de fuzileiros navais americanos e mercenários cruzou o deserto da Líbia, capturou a cidade de Derna e forçou o Pachá de Trípoli a assinar um tratado de paz. Esta história se tornou a base para a famosa canção Fuzileiros Navais nos salões de Montezuma. E sabe o que era uma das mercadorias mais valiosas capturadas pelos piratas berberes?
Livros, sim, livros comuns. No mundo islâmico havia uma enorme demanda por literatura científica. Bibliotecas capturadas de navios eram cuidadosamente classificadas, tratados científicos, livros de referência médica, tabelas astronômicas eram valorizados a peso de ouro. Em Argel e Tunis havia mercados especiais de livros onde livros europeus capturados eram vendidos. Muitos deles acabavam em bibliotecas de mesquitas e madraças, onde serviam como fontes de conhecimento para estudiosos islâmicos. Paradoxalmente, os piratas contribuíram para o intercâmbio cultural entre a Europa e o mundo islâmico. A pirataria no Oceano Índico tinha suas próprias características. Aqui operavam não apenas europeus e africanos, mas também piratas árabes, indianos e malaios. Particularmente famosos eram os piratas de Malabar da costa ocidental da Índia. Seus navios leves e rápidos podiam se retirar para águas rasas, onde pesados navios europeus não podiam persegui-los. E na costa oriental da África, em Zanzibar, havia um verdadeiro emirado pirata controlando o comércio de escravos, marfim e especiarias. Mas talvez a base pirata mais incomum na África fosse a ilha de Djerba, na costa da Tunísia. Aqui vivia uma comunidade única piratas judeus. Sim, você ouviu direito. Judeus expulsos da Espanha no final do século XV encontraram refúgio nesta ilha e se dedicaram ao corso. Com permissão do bey de Tunis, eles atacavam navios cristãos, especialmente espanhóis. Era uma espécie de vingança pela expulsão. Ao mesmo tempo, observavam estritamente as leis judaicas, não saíam ao mar no sábado e compartilhavam o butim com correligionários pobres. Consegue imaginar um navio pirata onde, em vez de rum, bebem vinho kosher e, em vez de yo-ho-ho, cantam salmos? A pirataria na África também tinha uma dimensão política. Por exemplo, o famoso corsário berberê Khayr ad-Din Barba Ruiva tornou-se almirante da frota otomana e grão-vizir. Ele comandou a frota em guerras contra a Espanha e Veneza, libertou a Tunísia da ocupação espanhola, em essência transformou-se de pirata em estadista de escala mundial, e seu irmão Aruj Barba Ruiva libertou Argel do domínio espanhol e tornou-se seu governante. Assim, a linha entre pirataria e luta de libertação nacional era muito tênue. Curiosamente, algumas bases piratas africanas tornaram-se centros de multiculturalismo. Em Salé, um porto pirata no Marrocos, viviam muçulmanos, renegados, cristãos, judeus. Eles falavam uma mistura de árabe, espanhol, italiano e outras línguas. Surgiu aqui uma cultura única com sua própria música, culinária, arquitetura. Os piratas, com toda a sua crueldade, criaram híbridos culturais surpreendentes que existem até hoje. Por exemplo, o idioma maltês uma, mistura de árabe e italiano que surgiu na época do confronto entre os cavaleiros hospitalários e os piratas berberes. E quanto às mulheres piratas na África? Elas também existiram. A mais famosa, Saída al-Hurra, governante de Tetuão, no Marrocos no século XVI. Ela comandava uma frota pirata que aterrorizava as costas espanhola e portuguesa. Seu nome significa Senhora Livre e ela era verdadeiramente livre e independente, num mundo onde as mulheres eram relegadas ao segundo plano. Saída negociava em pé de igualdade com os reis da Espanha e Portugal, concluía acordos comerciais e alianças militares. Ao mesmo tempo, nunca esqueceu sua missão principal, vingar os cristãos pela expulsão dos muçulmanos da Espanha. Como combatiam os piratas africanos? De diferentes maneiras. As potências europeias construíram portos fortificados, enviaram esquadrões militares, pagaram resgates e tributos. Os cavaleiros hospitalários em Malta criaram sua própria frota que caçava piratas muçulmanos. Os espanhóis tentaram capturar bases piratas no norte da África com sucesso variável. Os ingleses e holandeses preferiam proteger seus navios mercantes com comboios, e alguns países simplesmente contratavam seus próprios corsários para proteção contra piratas, criando uma espécie de situação pirata versus pirata. Mas o método mais eficaz acabou sendo a diplomacia. No início do século XIX, as potências europeias finalmente se uniram contra os estados berberes. Após as guerras napoleônicas, a frota britânica, livre de lutar contra os franceses, desencadeou seu poder sobre Argel. Em 1816, um esquadrão anglo-holandês comandado por Lord Exmouth
bombardeou Argel, destruindo a maior parte da frota pirata, e em 1830 a França começou a conquista da Argélia, pondo fim à época de 300 anos de pirataria berbere. O que resta dos piratas africanos hoje? Antes de tudo, a memória. Em Marrocos, Argélia, Tunísia, os corsários berberes são considerados heróis nacionais que lutaram contra a expansão europeia. Em cidades portuárias mediterrâneas ainda se contam lendas sobre ataques piratas. E em Madagascar, a ilha de Sainte-Marie tornou-se uma atração turística. Aqui você pode visitar um cemitério pirata e um museu de pirataria. Mas o principal legado dos piratas africanos é sua influência na história mundial. Eles mudaram rotas comerciais, influenciaram o desenvolvimento de assuntos navais, contribuíram para o intercâmbio cultural entre a Europa e a África. Sem os corsários berberes, a Ordem de Malta não existiria na forma que conhecemos. Sem os piratas de Madagascar, não haveria tantas lendas sobre tesouros piratas. E sem os piratas somalis, o direito marítimo moderno seria diferente. Portanto, os piratas africanos não são apenas uma página exótica da história. É todo um mundo cheio de contradições, crueldade e romantismo, intrigas políticas e cálculos econômicos. Um mundo onde um beduíno do deserto poderia se tornar o terror dos mares e um marinheiro europeu um almirante de uma frota muçulmana. Um mundo onde culturas e religiões se cruzavam, onde estados eram criados e destruídos, onde lendas eram escritas que vivem até hoje. Agora pense, se você vivesse naquela época, quem seria? Um capitão corajoso navegando pelos mares em busca de butim? Um cativo esperando resgate num calabouço argelino? Um monge mercedário recolhendo dinheiro para libertar prisioneiros? Ou talvez um comerciante fazendo negócios com piratas? Escreva nos comentários qual papel lhe parece mais interessante. Se você gostou desta jornada pelo mundo dos piratas africanos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique no sino para não perder os próximos episódios, e neles contaremos sobre outras páginas pouco conhecidas da história que não são menos fascinantes que aventuras piratas. E lembre-se, história não são apenas datas e fatos de livros didáticos. São pessoas vivas com suas paixões, ambições, sonhos, pessoas que mudaram o mundo, às vezes com um sabre na mão, às vezes com uma pena, às vezes com uma bússola e um mapa. Como diziam os corsários berberes, o mar não conhece senhor. E eu acrescentarei, a história não conhece tédio se você sabe como ouvir suas vozes.